se a sua barriga fica dura, estufada, como se tivesse um balão preso por dentro, e você olha e pensa: não é possível que isso seja gordura. Eu quero que você escute com calma. Na maior parte das vezes não é gordura mesmo. E eu sei que isso dá até raiva de ouvir, porque você já tentou de tudo. Você já comeu menos, já corchupiou, já corchudou, você já fez aquele esforço de vou me cuidar, e ainda assim, a barriga segue ali, dura, desconfortável, te lembrando o dia inteiro que o seu corpo parece não colaborar. Só que existe uma diferença muito importante entre uma barriga que aumentou por gordura e uma barriga que está dura por inchaço preso. E ninguém explica isso de um jeito simples e real, do jeito que uma mulher entende quando está vivendo aquilo. O que acontece é que você entra num ciclo. Você se vê inchada, você se sente mal, você come menos para compensar. O intestino fica mais lento, o inchaço piora, e aí você conclui que engordou mais, quando na verdade você só travou mais. E eu vou te dizer uma coisa que muda o jogo. Quando o intestino está preso, irritado ou lento, ele não só segura fezes, ele segura gases, ele segura água, ele segura tensão, ele segura ritmo. E quando ele segura, o abdômen endurece. A barriga pode ficar com aspecto de gordura, mas o toque é outro, a sensação é outra. Muitas vezes é uma barriga que muda ao longo do dia. De manhã parece uma, depois do almoço já vira outra, no fim da tarde fica mais alta, mais dura, e à noite você sente que precisa abrir o botão da calça para respirar melhor. Isso não é gordura aparecendo em midouzoras. Isso é inchaço construindo volume. Agora, por que isso vira um problema tão comum em mulheres? Porque o corpo feminino é muito sensível ao ritmo de vida. A mulher geralmente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela come apressada, come em pé, come resolvendo problema, come com a cabeça em outro lugar. Ela dorme tarde, acorda cedo, toma café com pressa, passa horas sem comer e depois faz uma refeição grande. E tudo isso parece normal, parece vida real. Só que o intestino não interpreta como normal. Ele interpreta como estresse. E estresse, para o intestino, significa contrair, trabar, desacelerar. Tem mulher que fala assim: eu nem como muito, mas minha barriga parece sempre maior do que deveria. E é exatamente aí que mora o erro mais cruel. Achar que o problema é quantidade de comida, quando o problema é capacidade do intestino de lidar com essa comida. Se o intestino está lento, qualquer refeição vira fermentação. Se o intestino está irritado, qualquer alimento vira gás. Se o intestino está em alerta, ele segura mais água. E isso dá volume e IUCQ. Quando você ouve isso, você pode pensar: está, mas por que meu intestino estaria assim? E aqui eu vou te trazer o que acontece na vida real, do jeito que você provavelmente vive. Você passa o dia segurando vontade de ir ao banheiro porque está na rua, ou porque não gosta de usar banheiro fora de casa, ou porque não tem tempo. Você bebe pouca água porque está ocupada. Boca toma café, ou algo com cafeína, para aguentar o dia. Você come rápido, engole, sem perceber. Você vai dormir com a cabeça acelerada. E de repente você começa a notar que a barriga endureceu. Começa a notar que você não evacua com facilidade, ou evacua todo dia, mas sente que não esvazia. E, quando o corpo não esvazia, ele acumula. Deixa eu te explicar com uma imagem muito simples. Imagina um corredor estreito, que deveria estar sempre livre para as pessoas passarem. Se você coloca caixas no meio do corredor, as pessoas começam a se apertar, começam a empurrar, começam a travar. O intestino é parecido, ele precisa de movimento e espaço. Se ele está lento, se o trânsito interno está congestionado, a produção de gases aumenta, o corpo se distende e o abdômen reage endurecendo, como uma forma de segurar tudo ali dentro. E tem um detalhe que é muito importante para a mulher real. Esse tipo de barriga não vem só do que você come, vem de como o seu corpo está por dentro. Ansiedade, tensão, estresse, preocupação, aquela sensação de estar sempre em modo alerta. Isso mexe diretamente com o intestino. Tem mulher que jura que não tem ansiedade, mas vive com o ombro contraído, respiração curta, cabeça cheia. O intestino percebe
ele entra no mesmo estado. E quando ele entra nesse estado, ele segura. Agora, eu quero que você preste atenção em uma pergunta. Porque ela separa a gordura de inchaço preso. A sua barriga muda de um dia para o outro. Você tem dias em que acorda com a barriga mais baixa e dias em que acorda com a barriga mais alta? Você tem períodos em que a barriga parece desinflar um pouco e depois volta? Se sim, isso é um sinal forte de que o componente maior aí é inchaço, não gordura pura, porque gordura não some e volta dessa forma. Inchaço, sim. E quando a mulher confunde isso, ela faz a pior coisa para o corpo. Ela entra em guerra. Ela tenta secar de qualquer jeito. Ela corta comida demais. Ela faz um treino pesado numa fase em que o corpo já está inflamado e cansado. Ela começa a testar coisas agressivas. E aí o corpo se defende mais ainda. É como se o organismo dissesse: você está me apertando, eu vou segurar mais. E segura mesmo. Segura água. Segura ritmo. Segura digestão. Segura até o sono. Então o que a gente vai fazer aqui é o contrário do que todo mundo faz. Em vez de atacar a barriga, a gente vai soltar o intestino. Em vez de se culpar, a gente vai entender o mecanismo. Em vez de radicalizar, a gente vai fazer um apoio inteligente e consistente, daqueles que você consegue manter na rotina. Porque o corpo responde à constância. Ele não responde a desespero. E eu vou te dizer uma coisa, que quando a mulher finalmente entende, ela se sente aliviada. Desinchar vem antes de emagrecer. Porque enquanto você está com gás preso, líquido preso, intestino lento, você pode até perder peso na balança por restrição, mas o espelho não responde. Você se sente pesada do mesmo jeito. A roupa não melhora e aí você desanima. Só que quando o intestino destrava, o corpo muda rápido no aspecto. A barriga amolece, a cintura aparece mais, a sensação de leveza volta e aí sim, o emagrecimento tem chão para acontecer. Talvez você esteja pensando: tá, mas eu não quero teoria, eu quero uma solução real. Eu entendo, só que a solução real para isso precisa ser coerente com a causa real. Não é um chá que seca a gordura, porque isso não existe. O que existe é um chá que ajuda o intestino a trabalhar melhor, diminuir gases, reduzir irritação e aliviar a distensão abdominal. E quando esse conjunto melhora, a barriga começa a abaixar. O que a gente vai usar como apoio aqui é um chá simples, de plantas muito conhecidas, mas com uma combinação e um jeito de usar que fazem diferença. E eu já vou te adiantar o ponto central. Se você fizer isso do jeito certo, não é para você sentir um milagre, é para você sentir, aos poucos, que o corpo está soltando. É para você perceber que o abdômen fica menos rígido, que você acorda com menos estufamento, que depois das refeições você não fica com aquela barriga alta como se tivesse comido por 3. É esse tipo de melhora real que a mulher sente e fala: agora eu entendi. Mas antes de entrar no chá, eu preciso te mostrar uma armadilha muito comum, porque muitas mulheres erram exatamente aqui. Elas até tomam chá, mas tomam no horário errado, ou fazem muito forte, ou usam planta agressiva para um intestino que já está irritado. Aí a barriga piora, dá cólica, dá desconforto, e ela conclui que chá não funciona. Só que o problema não é o chá, é a escolha e o uso. Quando a barriga está dura por inchaço preso, o intestino precisa de 3 coisas: reduzir fermentação, reduzir gases presos e relaxar o ritmo. Isso não se faz com coisa agressiva, se faz com apoio suave e consistente. E aqui entra o ponto que segura a retenção no vídeo. Você não quer o efeito de explodir o intestino. Você quer o efeito de destravar. A diferença é enorme. Destravar é aquele alívio de meu corpo voltou. Explodir é só crise e depois rebote. Se você já passou pela experiência de tomar algo e ficar pior, isso é um sinal de que o seu intestino está sensível. E aí, mais um motivo para fazer do jeito certo. A gente quer aliviar sem irritar, ajudar sem forçar, melhorar sem prometer nada. Absurdo. Agora presta atenção nessa parte porque é uma virada importante. Existe um tipo de mulher que tem barriga dura e inchada e jura que é gordura localizada, quando na verdade o que está acontecendo é uma mistura de intestino lento com retenção e gases. Ela olha para a barriga e pensa: isso aqui é gordura, mas quando ela aperta, ela sente que está duro, às vezes até com sensação de pressão. E essa pressão tem uma causa.
ela não é um mistério. Ela vem do que está preso ali dentro. E o que prende? Prende quando o intestino não tem ritmo. Prende quando você come rápido. Prende quando você bebe pouca água. Prende quando você passa o dia em tensão. Prende quando você come muito tarde e vai dormir com digestão pesada. Prende quando você alterna extremos. Um dia come quase nada, no outro come tudo o que não comeu. O intestino odeia extremos. Ele gosta de previsibilidade. Então, nesse vídeo, a nossa promessa real não é emagrecer hoje como uma propaganda. A nossa promessa real é: você vai entender por que a barriga endurece, vai destravar o intestino com uma rotina simples, e vai sentir o corpo desinchar de um jeito que você reconhece no espelho e na roupa. Esse é o tipo de resultado que a mulher busca, porque é o tipo de resultado que devolve a autoestima sem mentira. E se você me acompanha, porque gosta de uma abordagem mais séria e mais humana, eu sempre vou reforçar: chá é apoio, não substitui avaliação médica quando há dor, forte sangue, febre, perda de peso, sem explicação ou sintomas importantes. Mas para a maioria das mulheres que está vivendo esse quadro de barriga dura por inchaço preso, esse cuidado diário muda muito a vida. Agora eu quero te fazer um convite simples, sem pressão. Ao longo desse vídeo, eu quero que você observe o seu corpo com curiosidade, não com julgamento. Você não precisa se xingar, não precisa se culpar. Você precisa entender o que está acontecendo. Porque quando você entende, você para de gastar energia brigando e começa a gastar energia resolvendo. E é isso que a gente vai fazer agora. No próximo bloco eu vou te explicar o mecanismo do inchaço preso no intestino, do jeito que faz sentido para a mulher real, e vou te entregar o chá com preparo e uso, do jeito que ajuda, sem te colocar em risco, sem te prometer o impossível e sem cair no mesmo papo de sempre que você já cansou de ouvir. Agora que você entendeu que a barriga dura, na maioria das vezes, não é gordura, mas inchaço preso no intestino. A pergunta natural é: por que esse inchaço fica preso por tanto tempo? Por que parece que o corpo não consegue mais soltar, mesmo quando você tenta se cuidar? A resposta não está em um único fator isolado, mas na forma como o intestino vai perdendo, aos poucos, a capacidade de funcionar com liberdade. O intestino não foi feito para trabalhar sob tensão constante. Ele precisa de movimento, de ritmo, de regularidade. Quando a mulher vive sempre correndo, sempre resolvendo coisas, sempre com a cabeça cheia, o corpo entra num estado de alerta contínuo. Esse estado pode até parecer normal, porque virou rotina, mas para o intestino não é. Para ele, isso é estresse. E estresse, no corpo, significa travar, o que não é essencial para a sobrevivência imediata. Quando o intestino trava, ele não para de funcionar de uma vez. Ele vai ficando lento, vai empurrando menos, vai demorando mais para eliminar o que deveria sair. E nesse processo, gases começam a se acumular. Esses gases não são apenas resultado do que você comeu naquele dia. Eles são resultado de uma digestão que não está acontecendo no tempo certo. O alimento fica mais tempo no intestino, fermenta mais, produz mais gases, e esses gases ficam presos porque o movimento intestinal está reduzido. É por isso que muitas mulheres relatam aquela sensação estranha de barriga cheia, mesmo sem comer muito. Às vezes basta uma refeição simples para o abdômen estufar. Às vezes nem precisa comer. A mulher acorda e já sente a barriga dura. Isso acontece porque o inchaço não é apenas pós-refeição. Ele é acumulado, ele vem de dias, semanas, às vezes meses de intestino trabalhando em marcha lenta. Outro fator que pesa muito é a retenção de líquidos. Quando o intestino está irritado, o corpo entende que aquela região precisa de proteção. Uma das formas de proteção do organismo é segurar água nos tecidos. Essa retenção não acontece de maneira visível no corpo inteiro. Ela se concentra muitas vezes na região abdominal, por isso a mulher sente que a barriga parece inchada por dentro, como se estivesse pesada, esticada, pressionando a roupa. E aqui acontece uma confusão muito comum. A mulher olha para a barriga, vê volume, sente peso e conclui que aquilo é gordura localizada. Só que gordura não endurece do jeito que o inchaço endurece. Gordura é mais uniforme, mais macia. O inchaço preso dá sensação de pressão, de rigidez,
às vezes até de desconforto ao toque. Essa diferença é sentida no corpo, mas quase nunca explicada com clareza. Existe também a questão do hábito intestinal. Muitas mulheres evacuam todos os dias, mas mesmo assim, sentem que não esvaziam completamente. Outras passam dias sem conseguir ir ao banheiro com facilidade. Em ambos os casos, o intestino pode estar contribuindo para o inchaço, porque não é apenas sobre ir ao banheiro, é sobre o intestino conseguir se mover bem ao longo do dia. Quando ele não se move, o conteúdo fica parado, fermenta, produz gases e aumenta a distensão abdominal. Além disso, o intestino conversa o tempo todo com o sistema nervoso. Quando a mente está acelerada, o intestino responde desacelerando. Quando a mulher vive em estado de preocupação, tensão, cobrança, o intestino entra nesse mesmo padrão. Ele contrai, perde ritmo e segura. Isso explica por que tantas mulheres percebem que a barriga incha mais em períodos emocionalmente difíceis, mesmo sem mudanças grandes na alimentação. É importante entender isso porque, quando a mulher não sabe dessa relação, ela começa a se culpar. Ela acha que está falhando, que não tem disciplina suficiente, que precisa cortar ainda mais comida, e aí entra num ciclo perigoso. Comer pouco demais, por períodos prolongados, diminui ainda mais o estímulo intestinal. O intestino precisa de alimento adequado para se movimentar. Quando esse estímulo some, ele fica ainda mais lento. O inchaço piora e a frustração aumenta. Nesse cenário, soluções agressivas costumam dar errado. Chás muito fortes, produtos laxativos, estratégias extremas até podem causar um alívio momentâneo, mas frequentemente geram efeito rebote. O intestino, já sensível, reage com mais irritação. A mulher passa por um dia de alívio e depois volta a se sentir inchada, às vezes até pior do que antes. Isso gera a sensação de que nada funciona, quando na verdade o corpo só está sendo empurrado além do limite. É por isso que o apoio precisa ser suave e inteligente. O objetivo não é forçar o intestino a funcionar, é ajudá-lo a relaxar e recuperar o ritmo. O intestino relaxado trabalha melhor. Ele elimina gases com mais facilidade, absorve melhor os nutrientes e reduz a produção excessiva de fermentação. Esse processo não acontece em horas, mas acontece quando o ambiente interno muda. O chá certo entra exatamente aí. Ele não entra para provocar uma resposta explosiva, mas para melhorar o conforto digestivo ao longo do dia. A erva doce ajuda a reduzir a formação de gases e facilita a eliminação daqueles que já estão presos. A camomila atua acalmando a mucosa intestinal e o sistema nervoso, diminuindo o estado de alerta que trava o intestino. A hortelã, usada de forma leve, contribui para a sensação de alívio e leveza, sem agredir. Esse chá funciona melhor quando usado como parte de uma rotina, não como algo emergencial. Tomado no final da tarde ou à noite, ele ajuda o corpo a desacelerar, o que favorece o funcionamento intestinal durante a noite e ao acordar. Muitas mulheres percebem que após alguns dias, a barriga acorda menos dura, a sensação de estufamento diminui, o abdômen fica mais macio ao toque. Esses são sinais claros de que o inchaço está diminuindo. Quando o intestino começa a destravar, o corpo inteiro responde. A retenção de líquidos diminui, a digestão melhora, o metabolismo deixa de gastar energia tentando se proteger e passa a funcionar de forma mais eficiente. Nesse momento, o emagrecimento começa a acontecer com menos resistência. Não porque a mulher fez algo radical, mas porque retirou um bloqueio importante. Esse entendimento é libertador. Ele tira a mulher da culpa e coloca no cuidado. Em vez de brigar com a barriga, ela passa a cuidar do intestino. Em vez de se punir, ela passa a observar. E isso muda completamente a relação com o corpo. A barriga deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinal de como o corpo está sendo tratado por dentro. No próximo bloco, a gente vai fechar esse processo, mostrando como transformar esse cuidado em um ritual simples e possível, sem exagero, sem promessas vazias e com atenção aos cuidados importantes, para não piorar o quadro. Porque desinchar de verdade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Agora que você já entendeu por que a barriga fica dura e inchada, mesmo sem ser gordura, e por que o intestino é o verdadeiro centro
desse problema. A pergunta que fica é: como transformar esse entendimento em algo prático, possível e sustentável no dia a dia? Porque a mulher real não quer teoria bonita. Ela quer algo que consiga fazer na rotina, sem virar refém de regras impossíveis, sem viver em função disso, sem entrar em mais um ciclo de frustração. O primeiro ponto que precisa ficar muito claro é que desinchar a barriga não é um evento isolado, e é um processo. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É algo que o corpo vai respondendo conforme percebe constância e segurança. E isso é importante porque muita gente abandona cedo demais, achando que não funcionou, quando na verdade o corpo só ainda não entendeu que pode soltar. O intestino, quando passa muito tempo travado, precisa reaprender a funcionar sem tensão. Ele precisa sentir que o ritmo mudou. Isso acontece quando você cria um pequeno ritual diário, que sinaliza ao corpo que agora existe previsibilidade. Não é sobre fazer muita coisa, é sobre fazer a coisa certa. To-dos, hostias, de forma gentil. O chá entra exatamente como parte desse ritual, não como algo milagroso, mas como um apoio consistente. O preparo precisa ser simples e respeitoso com o intestino sensível. Água quente não excessivamente fervida, ervedoce, camomila e hortelã, suave em quantidades moderadas, infusão com o recipiente tampado por alguns minutos. Esse cuidado evita que o chá fique forte demais e irrite ainda mais o intestino, o que é um erro muito comum. O melhor horário para esse chá costuma ser no fim da tarde ou à noite, depois da última refeição mais pesada do dia. Esse é o momento em que o corpo começa a desacelerar e o sistema digestivo entra em uma fase mais receptiva. Tomar o chá nesse horário ajuda a reduzir gases acumulados ao longo do dia e prepara o intestino para trabalhar melhor durante a noite e ao acordar. Além do chá, existem pequenos ajustes que fazem muita diferença quando o objetivo é desinchar uma barriga dura. Comer com mais calma é um deles. Parece simples, mas mastigar melhor reduz a quantidade de ar engolido e facilita a digestão. Muitas mulheres não percebem o quanto comem rápido e como isso contribui para o inchaço. Reduzir a pressa na refeição é uma forma direta de ajudar o intestino. Outro ponto importante é respeitar o intervalo entre jantar e dormir. Deitar logo após comer dificulta a digestão e favorece a fermentação. Isso aumenta a produção de gases e piora o inchaço abdominal. Quando possível, deixar um tempo para o corpo digerir antes de dormir ajuda muito. Não precisa ser perfeito, precisa ser melhor do que antes. A hidratação também influencia mais do que parece. Beber pouca água deixa o intestino mais lento. O corpo, tentando compensar, retém líquidos nos tecidos. Isso parece contraditório, mas é muito comum. Uma hidratação adequada, ao longo do dia, ajuda o intestino a se movimentar melhor e reduz a retenção abdominal. Não é beber grandes quantidades de uma vez, é distribuir ao longo do dia. É importante falar também sobre expectativas. Desinchar não significa acordar no dia seguinte com a barriga completamente plana. Significa perceber pequenas mudanças progressivas. A barriga fica menos dura ao toque. O estufamento diminui, a roupa começa a vestir melhor. A sensação de peso diminui. Esses sinais são importantes porque mostram que o corpo está respondendo. Ignorar essas pequenas vitórias é um erro que desanima muita gente. Outro ponto fundamental é parar de alternar extremos. Um dia de restrição intensa, seguido de um dia de exagero, confunde completamente o intestino. Ele não consegue se adaptar. A previsibilidade é uma aliada poderosa. Comer de forma mais regular, com horários parecidos, ajuda o intestino a criar ritmo. E intestino com ritmo trava menos, fermenta menos e incha menos. É aqui que muita mulher percebe algo importante. Quando a barriga começa a desinchar, a relação com o corpo muda. O espelho deixa de ser um inimigo diário. A mulher para de se culpar o tempo todo. Ela entende que não estava fracassando, estava apenas lidando com um corpo indefesa. Esse alívio emocional também contribui para o resultado físico, porque reduz o estresse que alimentava o problema. Nesse processo, é essencial reforçar a responsabilidade com a saúde. O chá é um apoio natural, não substitui avaliação médica. Dor intensa,
perda de peso sem explicação. Sangue nas fezes, febre ou sintomas persistentes precisam de atenção profissional. O cuidado natural funciona melhor quando caminha junto com consciência e bom senso. Quando o intestino começa a destravar, o corpo inteiro responde. A digestão melhora, a retenção diminui, o metabolismo fica menos sobrecarregado e só então o emagrecimento começa a acontecer de forma mais fluida, não como uma luta diária, mas como consequência de um corpo que voltou a funcionar melhor. E talvez a parte mais importante desse vídeo seja essa: você não precisa brigar com o seu corpo para mudar. Você precisa entender o que ele está pedindo. A barriga dura não é um castigo, é um sinal de que algo precisa de cuidado, não de punição. Quando você muda essa postura, os resultados deixam de ser temporários e passam a ser sustentáveis. Se você quiser transformar isso em um desafio prático, simples e possível, escolha 7 dias para observar o seu corpo. 7 dias tomando o chá do jeito certo, comendo com um pouco mais de calma, respeitando o descanso, observando como a barriga reage. Não é para se cobrar, é para observar. Muitas mulheres se surpreendem com o quanto o corpo responde quando finalmente é ouvido. E se você quiser aprofundar ainda mais esse cuidado, no primeiro comentário está o acesso ao e-book, com chás seguros, explicados de forma clara e responsável para diferentes situações do corpo feminino. É um apoio a mais para quem quer cuidar do corpo com consciência, sem cair em promessas fáceis. O mais importante é lembrar: desinchar é o primeiro passo. Quando o inchaço diminui, o corpo se mostra, a cintura aparece, a leveza volta, a confiança cresce. E assim, o emagrecimento deixa de ser uma batalha e passa a ser uma consequência natural de um corpo que voltou a funcionar melhor.